Saudações a todos e todas vocês que acompanham o canal do Superpoder da Maturidade, que estão chegando agora, que passaram aqui, não fazem ideia do que está acontecendo. Eu vou falar hoje sobre hábitos de ouro na fase da perimenopausa e da menopausa, que é aquela fase, principalmente a perimenopausa, que você consegue sentir alguns efeitos já da menopausa no seu corpo, na sua mente, já começa a sentir as primeiras ondas de calor, já tem assim algum tipo de interrupção na sua menstruação e muitas vezes já nessa fase a gente fala, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Então eu vou falar sobre hábitos de ouro nessa fase da mulher, determinante para a qualidade de vida daí para diante. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que a gente passa 40% da nossa vida na menopausa. Então, gente, já está mais do que na hora de olharmos para essa fase com uma nova abordagem. Eu diria com uma abordagem atualizada, com uma abordagem um tanto quanto mais científica. E eu vou dizer para vocês por que eu estou falando isso. Você vai me dizer, Fernanda, mas espera um pouquinho, até então não havia ciência em relação ao que as pessoas sabem sobre a menopausa? Sim, havia, mas eu vou mostrar para vocês nessa live sob que ótica a menopausa até então está sendo tratada, como os tratamentos foram descobertos, prescritos, com base em quê? Vocês vão se surpreender, eu tenho certeza, porque aqui a gente faz lives além do óbvio. Bom, então eu sou Fernanda Perlatti, eu sou professora de yoga, eu sou yoga terapeuta hormonal e eu sou terapeuta ayurvédica. Então, somando essas minhas habilidades, eu trabalho com mulheres há 10 anos, quase mais do que isso, desenvolvimento pessoal há 26 anos, atendendo pessoas. E coloco a Ayurveda, a yoga terapia hormonal e também o yoga, claro, a serviço dessa fase da mulher madura, porque eu percebi nas minhas aulas, nos meus atendimentos, como as mulheres não sabem, e eu me surpreendo a cada dia, gente, como as mulheres não sabem o que é que está acontecendo com elas. Então eu falei, por que não trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de clareza para todas essas mulheres na mesma fase de vida que eu? Vou fazer 48 anos agora, daqui a um mês e meio, tenho 2 filhas, passo por todos os reveses que todas as minhas amigas também passam, né? Não é porque você tem conhecimento que você está fora dessas consequências dos sintomas da menopausa que podem sim afetar todas as mulheres, mas não são determinantes. Então vamos lá. Gente, eu tenho uma série de lives já feitas, então essa live, ela se chama Rotinas e Hábitos de Ouro para a Mulher Madura na Menopausa, porque eu tô fazendo um compilado de todas as outras lives que eu fiz que falam mais especificamente sobre cada um dos assuntos. Então, olha, tem uma que eu falei resgatando a vitalidade, combatendo o cansaço extremo nessa fase, lidando com a insônia e a ansiedade também nessa fase, porque a gente sabe que tudo muda. Autoestima e confiança, sensacional, beleza de dentro para fora, porque a gente também muda muito fisicamente. Fogachos e oscilações hormonais, como equilibrar. Então eu já tenho essas lives, se você rolar aí o feed do Superpoder da Maturidade, você vai ver, elas têm uma capa e tem um título, e você pode, quando tiver um tempinho, deixar a live rolando, ficar lá ouvindo, para entender muito bem sobre tudo que essa fase tem a trazer para nós. Quem vê essa live ao vivo, hoje é segunda-feira, 8 e um pouquinho mais do que 8 e 8, porque eu já comecei, e quem vê gravada também, sejam todos e todas bem-vindos. Então vamos lá. Gente, a abordagem atualizada cientificamente sobre a menopausa, ela diz o seguinte, fruto de 20 anos de estudos de neurocientistas. O que essa abordagem diz? Que a menopausa é um fenômeno quase mais neurológico do que hormonal, que é também o que o Ayurveda diz com outras palavras e de uma outra forma, e o que eu venho falando há 10 anos. Não se pode resumir os tratamentos da menopausa à reposição hormonal.
A reposição hormonal é sim um tratamento e ele pode ser adequado para uma gama de mulheres, mas esse não é o único. Aliás, esse, na minha visão, é só a ponta do iceberg. Você, para se chegar a uma reposição hormonal, tem 150 outros tratamentos que você pode fazer antes desse ponto, se é que você precisa desse ponto, e a gente vai ver isso aqui. Então, essa abordagem atualizada, ela abrange o cérebro. O que os neurocientistas descobriram? Porque não se haviam estudos sobre isso. Que a menopausa afeta o cérebro, o funcionamento do cérebro, a composição do cérebro, e que o cérebro fica, sim, menos ativo a partir do momento que a mulher já entra na perimenopausa. Então, não é só na menopausa. A partir do momento que ela começa a ter falhas menstruais, e vou falar aqui dos sintomas depois. Brain fog, que é aquela névoa mental que acomete muitas mulheres, aquele esquecimento. Você tá na sua cozinha, você fala, pega na gaveta pra mim você esquece o nome da faca, né? Isso é brain fog, acomete muitas mulheres. Os fogachos. Então, tem muito sobre a menopausa do ponto de vista cerebral, muito mais do que hormonal, e esse também vai ser o tema dessa live. Então, os neurocientistas dizem o seguinte, que o que a gente sabe até agora sobre a menopausa corresponde a 50% dela, porque ela só está baseada na biologia relativa aos órgãos reprodutores. A gente só fala de ovário, a gente só fala de útero, a gente só fala no cérebro, né? A gente fala da hipófise, desse sistema de feedbacks, e a gente desconsidera o cérebro e as alterações extremamente significativas e que mudam tudo, que correspondem aos outros 50% de como a menopausa afeta as mulheres. E aí, o que acontece? Como eu venho falando aqui para vocês, o que eu faço aqui como terapeuta hormonal e como yoga terapeuta hormonal e terapeuta ayurvédica? Eu proponho tratamentos naturais para a menopausa. Eu não sou médica, eu não vou prescrever nada, eu não vou falar sobre prescrição de terapia hormonal, né, aquela que a gente faz no consultório com hormônios, mas eu trago uma abordagem, eu ofereço inclusive nos meus atendimentos todos os tratamentos naturais e eficientes possíveis para essa fase, certo? Então, para vocês entenderem qual que é essa abordagem. E os neurocientistas descobriram então que os sintomas da menopausa não se originam nos ovários, mas no cérebro. O que acontece é que há sim uma desaceleração da atividade ovariana até a cessação dessa atividade, mas não é isso que origina todos os sintomas. Isso acontece então no cérebro. E depois, se você quiser me pedir link, se você quiser me pedir de onde eu tirei referência bibliográfica para essa live, você me fala que eu tenho tudo aqui muito bem colocado. Então, o que nós sabemos sobre a menopausa até hoje, e eu tô aqui costurando um raciocínio com vocês para eu falar então depois sobre os hábitos de ouro. O que nós sabemos da menopausa até hoje vem do seguinte: vem de uma cultura que valoriza o corpo e menospreza o envelhecimento, além de negativar a fase da menopausa. Então, quando a gente entra na menopausa, o que falam pra gente? Essa aí já era, acabou. Decadência, ladeira abaixo, é isso que a gente ouve, né? Infelizmente. Mas o que eu quero dizer? Tudo que a gente sabe da menopausa vem disso. Veja só que mais. Nós testemunhamos uma geração de mulheres que foram vítimas de constrangimento e desinformação. Por quê? Por que nós sabemos tão pouco da menopausa também? Porque as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas trisavós, elas não podiam falar sobre isso. Era deselegante, né? Era proibido esse assunto, falar sobre menopausa, não pode falar sobre isso. Então, nós ainda testemunhamos um histórico de gerações que foram constrangidas e que não podiam falar sobre esse assunto. Portanto, as informações, os testemunhos das mulheres, todos eles, são enviesados sob óticas de médicos e, na grande maioria deles, homens, que nunca passaram por isso e não fazem ideia de como isso acontece,
né? Homens, você pode falar assim, puxa, tenho uma esposa, tenho uma irmã, tenho minha filha, mas você realmente nunca vivenciou. A gente não pode, né, deixar de falar sobre isso. Tudo que a gente sabe hoje, estou falando na história até mais antiga, ela é enviesada por médicos que cuidavam das mulheres, muito mais do que médicas, né? Então, muitos médicos até hoje não relacionam os sintomas como ansiedade, insônia, depressão, brain fog, que eu falei que é a névoa mental, à menopausa. Muitas mulheres saem do consultório, quando elas vão relatar brain fog, com histórico de quê? De demência. Eu não tô brincando, gente. Muitas mulheres saem do consultório com um antidepressivo, com remédio para o coração. Eu estou questionando a forma de trabalhar do médico? Não estou fazendo isso. Eu estou dizendo assim, que tudo isso é sintoma da menopausa. E esse conhecimento é novo. Ninguém relaciona a menopausa a essa gama de sintomas. Ou pouquíssimas pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque em 10 anos atendendo mulheres, e eu mesma indo ao médico, porque eu também tenho o meu médico, a minha médica, também vou ao ginecologista, eu vejo como essa abordagem. Eu tenho que pedir exames. Eu sei mais que o médico? Não estou dizendo isso, mas a abordagem é muito simplista. Eu estou sentindo ansiedade e palpitações, então eu vou fazer uma guia para o psicólogo e uma guia para o cardiologista. Não, isso é sintoma de menopausa. E nenhum médico hoje relaciona isso à menopausa. Tem até um vídeo que em uma ocasião eu postei aí da Ofra, aquela apresentadora, dizendo que ela passou anos sofrendo de palpitação, fazendo tratamento com remédios no cardiologista, e quando finalmente ela encontrou um geriatra que tinha uma abordagem mais integrativa, que diz para ela, para com tudo, você está na menopausa, vamos tratar isso, né? Que é o que eu vou dizer aqui, como é que a gente trata isso, eu vou mostrar isso aqui depois. Cerca de 75% das mulheres, isso é estatístico, eu não estou inventando, que procuram um médico pelos sintomas, não recebem o tratamento para a menopausa. Elas podem receber para o sintoma, né? Mas não adianta você estar sentindo enxaqueca na menopausa e ele te dá um remédio para enxaqueca. Não, você precisa tratar a menopausa, não a enxaqueca. Senão a enxaqueca não vai passar. Não se pode tratar a menopausa apenas no contexto biológico. A medicina ocidental minimiza essa dimensão. A medicina ocidental quer tratar o quê? Estrogênio, progesterona, testosterona, vitamina B12, vitamina D, coenzima Q10 e tudo isso aí que eu sei que vocês tomam, que vocês vão no médico pedir ou ele dá. E o que acontece? Continua cheio de sintoma, porque você não trata a menopausa, você vai tratando os sintominhas dela, né? Nós enfrentamos, eu com 48 já enfrento. Bom, isso eu enfrentei a vida toda. Sexismo, é mulher, né? Já tem preconceito. O etarismo, vou nem falar. Podemos fazer uma live só sobre isso. E no conceito atual, menopausismo, porque se você está na menopausa já há um preconceito contra você, porque você está nessa fase. Então, gente, pautado sobre tudo isso, tudo que a gente sabe sobre a menopausa todo o tratamento que a gente sabe está enviesado sob essa ótica que eu falei para vocês. Tem ainda mais. Eu vou falar sobre um breve histórico aqui, ó. Historicamente, né, em 350 a.C., foi que o Aristóteles observou, primeiro registro sobre a menopausa, que as mulheres paravam de menstruar aos 40, 50 anos. Não sei como que ele observou, mas ele observou. O valor da mulher naquela ocasião estava muito ligado à sua capacidade de gerar filhos, ou seja, a valorização da mulher, e isso nós carregamos até hoje, intrinsecamente, internamente a gente carrega, o valor da mulher estava intimamente relacionado à sua fase reprodutiva. Acabou a fase reprodutiva, acabou o valor. E a gente não pode atribuir valor à mulher pela sua capacidade reprodutiva. Tem filho, não tem filho, tem valor, não tem valor. Isso é arcaico. Você fala aí de roda de mulheres, você fala aí de sagrado feminino, e lidar com um negócio desse não desce, pra mim não desce. É por isso que eu faço lives para compartilhar com vocês um pouco do que eu penso também sobre isso, né?
O meu inconformismo em relação às coisas como elas acontecem, como as mulheres ainda são subtratadas clinicamente em relação à menopausa, é que me faz também querer vir aqui conversar com vocês. A menopausa esteve invisível para a medicina até o século XIX e ainda usava-se expressões: é o inferno das mulheres, é a morte do sexo, é a decadência do sexo. Então, isso é assim surreal, né? Mas até hoje nós carregamos esses estigmas. Acreditava-se, isso aqui, gente, eu já falei em várias outras ocasiões, acreditava-se que o útero cheio de sangue deixava as mulheres loucas e elas eram então afetadas pelo útero. Isso na história é dito o seguinte, que os médicos ainda não entendiam exatamente por que as mulheres ficavam assim tão propensas a manifestar os sintomas da menopausa, que eram sintomas muito diferentes de outras fases da vida, e a gente sabe disso hoje em menopausa ou perimenopausa. Os médicos ainda não entendiam essa relação, o conhecimento da medicina ainda era muito primitivo, podemos dizer assim. E aí eles entendiam que a mulher tinha um útero, e quando esse útero ficava cheio de sangue, esse útero obstruía os canais da mulher, obstruía de alguma forma o organismo dela. E essa obstrução, esse útero cheio de sangue, afetava o cérebro das mulheres. E o prefixo de útero em grego é íster. Então, os médicos colocaram nas mulheres o nome de histéricas, que significa literalmente afetadas pelo útero, porque simplesmente eles não entendiam o que estava acontecendo com elas. E aí, o que naquela época, absurdamente, eles optavam por fazer? Histeriquectomia. Eles removiam o útero. Poxa, já que o útero é que está causando tudo isso na mulher, então vamos tirar esse útero cheio de sangue. Só que muitas vezes eles removiam o útero e também removiam os ovários. E aí aquelas mulheres, naquela ocasião, já entravam em menopausa precoce, mas, enfim, não se tinha esse conhecimento. Outra coisa ainda, a palavra estrogênio, né? Estrogênio e progesterona foram dois nomes dos hormônios atribuídos às mulheres que foram dados por homens. Então, estrogênio significa frênese, desejo insano, loucura. Então, olha o que significa estrogênio. E progesterona é um hormônio que está relacionado à gravidez. Então, eles entendiam que assim, ou a mulher estava louca ou ela estava gerando uma criança. Esse era o valor atribuído à mulher. E por que eu estou traçando, costurando essa história com vocês? Porque isso até hoje nos afeta. Até hoje. Modernamente, em 1980, por volta de 1980, começaram a ser feitas então, com o avanço da medicina, as primeiras pesquisas de fato sobre reposição hormonal. E aí essas pesquisas tiveram que ser interrompidas, porque eles perceberam que a reposição hormonal estava causando muitíssimo mal com as voluntárias da pesquisa, né? Algumas mulheres, inclusive, desenvolveram na ocasião câncer de mama e as pesquisas precisaram ser interrompidas. E aí, o que acontece com isso? Com tudo isso? Foi percebido ao longo desse tempo, ao longo da história, ao longo de tudo isso que eu tentei traçar com vocês aqui de forma muito rápida, porque a gente está numa live, que o estrogênio era o hormônio que mais afetava essa condição feminina. Então, quando o estrogênio diminuía, ele é o hormônio que primeiramente mais afeta. O estrogênio afeta fortemente o cérebro, ele é protetor cardíaco, é a distribuição de gordura corporal, a pele. Então, perceberam que o estrogênio, variações de humor, ele afetava fortemente a mulher. Então, o que a nossa sociedade decodificou de tudo isso? Que quem tem valor é o estrogênio. E o estrogênio, então, virou um elixir da saúde feminina. Então, quando se pensa hoje, o que é um absurdo na minha visão e também na visão do Ayurveda, quando se pensa hoje em saúde feminina na perimenopausa e na menopausa, as pessoas recorrem imediatamente à reposição hormonal. Eu não conheço uma mulher que não pensa em reposição hormonal diretamente. E como eu disse aqui,
ela pode ser sim um fator de grande ajuda para muitas mulheres, mas ela é talvez a ponta do iceberg ou talvez o último recurso para tratar a menopausa, porque a menopausa, a perimenopausa não pode, escreve no seu caderno isso, não pode ser reduzida simplesmente aos hormônios. Quando você reduz a menopausa ao estrogênio, progesterona e a esse equilíbrio bioquímico, simplesmente você está deixando de tratar a sua menopausa. Você está tratando bioquimicamente o seu corpo. O que chamam de terapia do biquíni. Você trata só onde o biquíni, né? Você trata ali órgãos sexuais, mamas e acabou. E o resto? E as alterações cerebrais? Que são... E a massa cerebral que é diminuída? Tudo muda no cérebro nessa fase. E esse é objeto de estudo. E a partir daí... Recentemente, a medicina, os neurocientistas descobriram que o tratamento deve ser multidisciplinar, como o Ayurveda já prescreve há muito tempo, que é como eu oriento as pacientes que me procuram sobre tratamentos naturais. O tratamento é multidisciplinar, não é hormonal. Você precisa cuidar de uma série de coisas no seu organismo para que você passe bem por essa fase do climatério, da perimenopausa e da menopausa. E isso não é achismo, isso existe hoje, existem estudos e evidências científicas sobre isso. Reposição hormonal simplesmente não vai fazer você ter uma menopausa saudável, porque como eu já disse aqui em outras lives, isso não é sustentável. Se você começa a ter sintomas da sua perimenopausa aos 38, porque hoje as mulheres estressadas estão tendo sintomas mais novas, aos 38, você quer viver quanto tempo? Eu quero viver bastante, tomara que dê. Aos 38, você vai conseguir levar isso até os 78, até os 88, 40, 50 anos fazendo reposição hormonal? E pelos relatos das mulheres que eu recebo, eu vejo realmente que não é tão simples assim, eu nunca fiz. Mas eu tenho experiência com relatos de mais de 3.000 mulheres que eu já atendi aqui sobre esse assunto, falando sobre terapias naturais. Os relatos em relação à reposição hormonal, uma ou outra conseguem levar por bastante tempo, né? E mesmo assim, tem efeitos colaterais, tem que se ajeitar a dose disso, daquilo outro. E eu vou repetir aqui, eu não sou contra isso, eu tô dizendo que tem muito mais do que isso, muito mais do que isso. E é sobre isso que eu vou falar agora. Então, o que eu tô falando aqui agora, quais são esses hábitos de ouro? Isso não é ayurvédico, isso é um consenso entre médicos integrativos, vamos dizer assim, né? Médicos integrativos, médicos ayurvédicos, terapeutas, cientistas que estudam a menopausa e pessoas que estudam a menopausa com um olhar verdadeiramente científico e que sabem que a menopausa não é um fenômeno simplesmente bioquímico envolvendo ovários e outras glândulas também aí, né? Então, o Ayurveda já propõe há 5.000 anos esses hábitos de ouro que eu vou falar agora com uma abordagem talvez um pouquinho mais moderna, né? Da medicina moderna. E que diz o seguinte: nós não podemos controlar os nossos hormônios. Ou melhor, nós não podemos controlar os nossos sintomas muitas vezes, mas nós podemos controlar o quê? O nosso estilo de vida, o nosso ambiente e a nossa atitude mental. Fernanda, é isso que você vai falar? De novo. Gente, isso que eu vou falar de novo é um consenso científico, global, ocidental e oriental sobre uma forma eficiente de tratar a menopausa. E não é só a menopausa, eu vou falar muito mais. É um consenso científico ocidental e oriental de como você, mulher madura, vai passar por essa fase com saúde, se livrando desse estereótipo negativo que eu falei até agora sobre a menopausa, que é uma mentira. Mas isso já está introjetado na cabeça das mulheres.
E é um trabalho um tanto quanto árduo entender que não é assim. Porque quando eu falo isso para as mulheres que ainda não fizeram tratamento, depois que elas fazem, elas concordam. As pessoas acham que eu sou romântica, as pessoas acham que mundo você vive, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia, como é que eu vou fazer isso na minha rotina. Gente, é uma outra forma de ver, é uma outra ótica e eu não estou falando aqui de nada impossível de se fazer. Então, quando a gente fala desses tratamentos, esses hábitos de ouro, que são um consenso entre médicos modernos e médicos ancestrais, medicina oriental, medicina ocidental, esses tratamentos eles vão trazer para você qualidade de vida numa nova fase de vida. Assim como nós temos a fase da puberdade, assim como nós passamos muitas vezes algumas mulheres pela gestação, nós temos a fase de vida da menopausa. E a forma como você trata a sua menopausa, a forma como você trata o seu corpo, a forma como você trata o seu cérebro, é a forma que eles também vão te tratar. Então, as escolhas, essa frase ninguém gosta, né? As escolhas são suas. São. Nenhum médico, nenhuma reposição hormonal, ninguém vai garantir para você qualidade de vida nessa fase se você não dizer, eu vou. Agora eu vou. É um chamado. É o chamado da sua mulher sábia, daquela mulher que fez, daquela mulher que cresceu, daquela mulher que construiu, que teve ou não teve filhos, que teve o seu trabalho, que lutou, que trabalhou, que suou a camisa, que conquistou, que sonhou, que materializou. E agora tá nascendo uma nova mulher que não vai deixar isso aí de lado. Ela vai trazer toda essa bagagem e vai investir nessa nova fase de autoconhecimento, muitas vezes de realização espiritual, de realização dármica, que eu digo. Então, o Dharma é aquilo que você tem em você, é uma coisa que nasce da sua alma e que você faz com muito prazer. O Dharma é uma coisa assim que, se você fizer isso de segunda a segunda, você não tem impressão de que você está trabalhando. O tamanho é o seu prazer em fazer isso. Não vale ficar sentada no sofá vendo Netflix, hein, gente? Então, é uma coisa que muitas mulheres trazem a realização desse Dharma na fase da maturidade. Muitas mulheres tiveram a felicidade de construir recursos, de juntar recursos para viajar, para conhecer o mundo e para realizar essa grande sábia que existe dentro de você, né? Dentro de cada uma de nós. E isso também não está atrelado aos recursos, né? Você pode, na sua comunidade, ser aquela pessoa que ensina, ser aquela sábia que conhece sobre chás, que conhece sobre temperos, que conhece sobre ervas, que pode orientar as meninas menores, que pode orientar as adolescentes que já estão crescendo fadadas a esse negativismo da menopausa, que já não aceitam a sua imagem, está crescendo assustadoramente o uso de cosméticos por meninas de 8, 10 anos. Então, assim, a menopausa é uma fase linda, muito linda da vida da mulher, mas a gente precisa juntas, por isso que eu peço que você compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. A gente precisa juntas acabar com esse estereótipo de que a menopausa é uma decadência. Vou repetir aqui pela terceira vez, isso é mentira. E aí é o seguinte, o que a gente vai fazer então? Qual é a abordagem? Quais são os hábitos de ouro que a gente precisaria ter nessa fase para construir essa saúde, esse brilho, essa vitalidade? Vou começar pelo óbvio, são 9 aqui que eu listei para nós. Os exercícios físicos. Não fiz exercício físico até agora, é uma excelente oportunidade de começar. Já vi mulheres que começaram a correr 500 metros e se tornaram maratonistas nessa fase. É isso que eu falo sobre construir uma nova mulher. Então, o que os exercícios físicos vão fazer por nós? Vão controlar o nosso peso, melhorar o nosso metabolismo, porque os hormônios também
atuam sobre a distribuição de gordura corporal e a gente começa a ganhar mais volume abdominal na menopausa. Por quê? Porque esse volume abdominal que a gente vai ganhando, vai chegar uma hora que o abdômen ele vai reduzir um pouco. Mas você percebe que você começa a ganhar um pouco mais de gordura na barriga, porque daqui o seu sábio organismo pode tirar estrogênio. Então é natural que quando a gente vai entrando na menopausa, a gordura abdominal aumente, porque o seu organismo sabe que ali tem um pouco de estrogênio e depois isso vai reduzir. Mas o exercício físico vai controlar isso, o peso e o metabolismo. Vai reduzir o risco de diabetes, vai reduzir comprovadamente as ondas de calor, vai melhorar o sono, e eu volto a falar que tem outras lives sobre isso, sobre esses temas específicos. Vai melhorar o humor e o bem-estar, vai melhorar a memória, o brain fog vai melhorar, e se for um hábito seu, essa prática de exercício, você vai ter menor risco de Alzheimer e demência, também é científico. Vai melhorar a qualidade dos seus ossos, combatendo então a osteopenia e osteoporose, porque se você fortalece os músculos, você fortalece os ossos e vai trazer o que para você? Longevidade. Você vai ter uma vida mais longeva se você praticar exercícios físicos. Existe sim uma frequência adequada para cada fase, existe, mas eu quero trazer aqui para vocês esse conhecimento sobre os hábitos. Alimentação adequada, eu só estou falando do óbvio. Alimentação adequada. Pero, alimentação para nutrir o corpo e a mente. Também é científico que comer mais vegetais, e não estou dizendo que você tem que ser vegetariana, mas que comer mais vegetais nessa fase da menopausa contribui para amenizar os sintomas e trazer mais saúde. O Ayurveda diz que você deveria comer comidas mais nutritivas e de fácil digestão. Aumentar o consumo de fibras, que também vai melhorar o funcionamento do seu intestino. Que também nessa fase, já falei em outra live, essa energia, esse prana, que normalmente da parte de baixo do ventre, do intestino, né? Com a menstruação, ele desce e vai para baixo, ele inverte o fluxo e aí o nosso intestino dá aquela travada quando a nossa menstruação cessa. Então, aumentar o consumo de fibras. A alimentação adequada para você nessa fase vai reduzir inflamações, vai melhorar a sua flora intestinal, que o Ayurveda já também falava. Hoje, o que a gente fala de disbiose, o que a gente fala de doença autoimune, o que a gente fala de inflamação, o intestino como segundo cérebro, sempre foi objeto de estudo do Ayurveda e é assim que eu sempre tratei as pacientes. Mas que bom que hoje isso é um consenso e que todo mundo pode ter essa informação e esse conhecimento por outras vias, porque tem muita gente que tem preconceito com o Ayurveda, achando que é uma coisa viagem, de quem é roots. E quando você começa a falar, a pessoa já é refratária. Então, entrando por uma outra porta, que é a ciência integrativa, outras pessoas podem ter acesso a isso. Então, essa alimentação pode reduzir a inflamação, melhorar a vitalidade, melhorar a energia, melhorar a digestão. Recomenda-se o uso de açúcar naturais, claro, e não refinados. Açúcar de coco, mel, até o stevia, né? Se você puder também. O consumo de fitoestrogênios ou fitohormônios, que são hormônios, aliás, são moléculas encontradas nas plantas que se comportam como hormônios e eles podem atuar de uma forma mais branda, como uma pequena reposição hormonal. Então, os fitoestrogênios que a gente encontra na alimentação, eles podem ajudar imensamente nessa fase da perimenopausa e da menopausa também. Então, a gente, né, eu coloquei alguns poucos aqui só para dar um exemplo: feijão, grão de bico, lentilhas, linhaça, gergelim, damascos, tâmaras, frutas vermelhas. As oleaginosas entram como importância para uma gordura de qualidade nessa fase, já para ser matéria-prima de proteção do cérebro. Então, amêndoas, pistaches, castanha do Pará, tudo isso vai ser muitíssimo benéfico para essa fase. Terceiro, quarto pilar agora, o sono de qualidade. E eu fiz uma live inteirinha sobre isso.
O sono de qualidade influencia a nossa produção de melatonina. E a melatonina é um hormônio que influencia a produção de todos os outros hormônios. Ah, Fernanda, tudo bem, eu não durmo bem, mas eu tomo melatonina. Vou repetir para você. Que bom que você tem esse recurso, mas isso não é sustentável. O que é sustentável é você ter uma boa higiene do sono e você aprender a dormir bem, porque isso é uma função natural do seu corpo. Então, antes de tudo isso, o que eu falo para as mulheres? Faça o básico. Durma bem, coma bem. Durma bem, coma bem, descanse e tenha uma boa digestão. Respire bem. Se você fizer o básico, provavelmente você nem vai precisar de reposição hormonal. Então, o sono é um pilar essencial, é um hábito essencial, sono de qualidade. E ele não está relacionado a quantas horas nós dormimos, ele está relacionado à qualidade do nosso sono. Aliás, não só a quantas horas nós dormimos. Reduzir o álcool, a cafeína e os alimentos picantes. O álcool, tem muitas mulheres que têm ilusão de tomar uma tacinha de vinho antes de dormir. E isso piora a qualidade do sono, porque deixa o sono mais leve. Você pode até ficar, né, naquela molezinha, mas a qualidade do seu sono piora com o consumo de álcool. Você fica com o sono mais leve. Lu, querida, muitas mulheres começam a roncar e ter apneia na menopausa. Isso precisa ser avaliado. A apneia impede a mulher de entrar em sono profundo. Perfeito, Lu. Existem, né? Eu tô falando aqui de coisas e de tratamentos naturais, mas quando a gente fala de sono, de boa qualidade de sono, aí você vai ver o que é que impede você de dormir bem. Se a questão é a apneia, como a Lu tá falando, é preciso procurar um médico para poder avaliar isso, né? Com medicamentos ou não, mas para que você tenha, para que você conquiste essa qualidade de sono, que deve ser sustentável. Isso, Lu, isso tem solução. Muito bem. A Lu é uma... Lu, se eu te falar errado, você escreve aí. Você é ortodontista, é isso? Tem um trabalho incrível e maravilhoso aqui no consultório dela. Sem medicação. Isso aí, Lu. Ela tá dizendo que dá para resolver a apneia sem medicação. Maravilhoso. A Lu pode dar dicas. Vocês guardem aí, ó. Luciene Tamaki. Vou pedir para as pessoas seguirem você, o seu Instagram. Olha lá, ela trata ronco e apneia. Tá vendo, mulheres? Mais uma mulher a favor de cuidar do nosso sono aqui. Se você tem ronco e apneia, você pode procurar a Lu. Dá uma olhada no Insta dela, que é maravilhoso. E ela trata, acho que como ortodontista que eu falei aqui, uma série de questões muito importantes também para a mulher, né? A questão do sono também está envolvida com os distúrbios de ATM aqui, né? O estresse, tudo isso prejudica. Eu acho que a Lu pode dar uma mão aí, né, Lu? Outra coisa que eu vou falar, tô terminando aqui, gente, não vão embora, que ainda tem bastante coisa legal. Os tóxicos ambientais devem ser evitados e poucas pessoas falam sobre isso. Os tóxicos ambientais, eles têm o potencial de agir no nosso organismo como xenoestrogênios, ou xenohormônios. O que significa isso? Significa que eles entram no nosso organismo, se passando pelo nosso estrógeno, mas eles são xenoestrógenos. Xeno significa aquilo que é estranho. E eles ocupam nos nossos receptores hormonais o lugar dos nossos hormônios. E isso causa uma série de problemas danados em todas as fases. Isso eu posso dizer que é desde a puberdade até a menopausa. Então, o que são os tóxicos ambientais? Plásticos, cosméticos, aquele que a gente toma o café quente no copo PET, não faça isso. Levar sua água na garrafinha de plástico, não faça isso, prefira uma de metal. Não tome nada quente em copos de plástico, não dê para suas crianças em copo de plástico, mesmo que esteja escrito livre de BPA, de qualquer coisa. Não coloque nada quente no plástico, porque isso vai sendo cumulativo. Se você olhar hoje, dá uma pesquisada no Google aí e vê até onde já encontraram microplásticos no ser humano, na placenta, no coração, no pulmão, em todos os lugares que você imagina, porque tudo está tão contaminado que já virou um ciclo passando pelo organismo humano. Isso é muito louco,
Poucas pessoas falam sobre isso. Outra coisa que age como tóxico ambiental, mulheres, na minha visão, talvez o mais importante, porque são pequenas doses todos os dias, alimentos ultraprocessados. Então, quando você pega lá no supermercado um negócio que você olha aqui, ingredientes, tem 4, 5, começou aquela lista interminável de ingredientes, se não for coisa natural, provavelmente são moléculas que o seu organismo não é capaz de processar. E isso vai agir como tóxico, por que tóxico que eu digo? Vai intoxicar e vai prejudicar a sua absorção intestinal, vai mudar o padrão da sua flora intestinal. E tem um capítulo à parte falando sobre intestino na vida da mulher na menopausa. É muito importante isso, essa absorção intestinal. Então, fuja de ultraprocessados, isso não é balela. Excesso de plásticos para carregar a aguinha da academia, para tomar na recepção, você de preferência minimize. Ah, Fernanda, eu tô morrendo de vontade de tomar um café e tô aqui tomando um café com bolachinha com as minhas amigas, só tem copo de plástico. Gente, pelo amor de Deus, toma no plástico, mas minimiza isso na sua vida. Tenha o seu não de plástico. Carregue uma garrafinha de alumínio, né? Minimize isso o máximo possível. Não mande na lancheira das crianças revestimento plástico interno, porque agora, principalmente no calor, isso esquenta. E esses plásticos, por menos que sejam, eles têm a capacidade de migrar para a água e aí você vai, com pequenas doses, você vai se intoxicando disso. Por último, não menos importante, talvez mais importante, práticas como pranayamas, exercícios de respiração, que vão modular o humor, vão aumentar a vitalidade e vão direcionar o fluxo de prana, o fluxo de energia para o lugar que a gente deseja, dependendo da técnica de pranayama que a gente escolhe. Aí você precisaria procurar um professor, não tente fazer sozinha dando Google, porque pranayama é uma coisa séria, não é só sentar, inspira de um lado, expira do outro. Você precisa pelo menos ter uma vez uma orientação de um professor para entender se você está fazendo bem. Yoga terapia hormonal, que é uma prática criada pela professora Diná Rodrigues, tem algumas contraindicações, mas é uma prática, a princípio, muito maravilhosa para todas as mulheres. E ela traz, né, se você praticar de 4 a 5 vezes por semana, existe um estudo clínico de casos que diz que você aumenta em até 254% a produção do estrogênio pelos seus próprios ovários. Mas, se você praticar menos, ela já vai te trazer muita vitalidade, vai te trazer muita energia. Então eu digo que a yoga terapia hormonal é uma prática que engloba quase tudo isso aqui que a gente está falando. Que ela traz essa vitalidade, ela não trabalha só com as glândulas, embora o foco dela seja esse. Ela vai trazer e construir vitalidade na vida da mulher. Estar na natureza. Estar na natureza é praticamente uma prescrição médica para essa fase. Então é procurar esse ambiente. Existem estudos também, vocês podem procurar, que dizem que na natureza existe a presença de micropartículas elétricas que são os íons negativos. E os íons negativos, eles combatem os íons positivos que nós nos carregamos quando a gente vai para o trabalho, quando a gente pega trânsito, quando a gente pega o metrô lotado. Então, os íons positivos, a gente vai nos sobrecarregando deles em situações de sobrecarga e situações estressantes. E na natureza existe uma abundância de íons negativos. E esses íons negativos, eles anulam o efeito desses íons positivos e nos carregam também de vitalidade e muito mais do que isso. A natureza nos carrega de presença, a natureza nos carrega da nossa essência feminina, né? Que mulher não se vê assim para dar uma relaxada, sentada, de olhos fechados, na frente de uma cachoeira, ao som dos pássaros, com um céu limpo, lindo, com aquele solzinho, né, gente? A gente precisa disso. E eu coloquei aqui, ó, a presença da natureza
Existem estudos que dizem que ela aumenta a energia, reduz as inflamações por conta de tudo isso que eu estou falando, porque esses ambientes estressantes aumentam a inflamação. Então, quando você vai para a natureza, você dá aquela acalmada de fato, melhora o humor. E realmente melhora, a gente sabe, né? Precisa eu estar falando aqui, mas é bom alguém para reforçar isso. E conexão social. Conexão social, para quem não sabe, é um dos pilares da neurociência para a saúde do cérebro. E a conexão social nessa fase também para a gente é muito importante. Quem não assistiu ainda aquele filme Como Viver Até os 100, que chama Blue Zones, aquele filme é uma pérola assim para quem começa a entender sobre essa outra fase de vida. Tá chegando perto dos 50, vai ressignificando essa mulher, vai ressignificando esses valores. Esse filme que deve ainda estar na Netflix, esse documentário, Blue Zones, Como Viver Bem Até os 100 Anos, é assim um bálsamo para nossa alma. Para mim, pelo menos foi. Fala bastante sobre as constantes, quais são todas as constantes no mundo, em lugares, né? E esse pesquisador percorreu o mundo nos lugares onde as pessoas são mais longevas e vivem, obviamente, com qualidade de vida. E aí ele foi percorrendo o mundo e visitando comunidades para entender, e uma delas, a mais importante talvez, e a que me chamou mais atenção, foi a conexão social. Muito bem. Falei aqui sobre as 9 coisas, os 9 hábitos de ouro na vida da mulher. Falei aqui sobre todas as lives que eu fiz, me apresentei, falei da abordagem completamente equivocada e negativa que a menopausa foi, né, alicerce de onde a menopausa foi construída até hoje. Falei sobre tudo isso. Falei 4 vezes, acho que a 5ª é essa, e que isso que contam para nós, que nós estamos fadadas ao fracasso, à decadência, isso é uma mentira. Nós estamos agora prontas para viver uma nova fase da nossa vida, e essa nova fase da nossa vida pode ser vivida com presença, com vitalidade, com beleza, com sensualidade, com sexo de qualidade, com energia. Nós simplesmente estamos passando de fase. Então, não podemos, e eu tô aqui para dizer isso para vocês sempre, não podemos deixar que essa construção equivocada histórica passe da nossa geração para as próximas. Ou eu tô aqui para falar isso para vocês e para pedir para vocês, compartilhem essa live, falem com as suas colegas, expliquem sobre isso, porque tem muitas mulheres precisando ouvir isso. Tem muitas mulheres que eu vejo e converso que estão acinzentadas, que estão assim com um semblante de como se elas estivessem indo para o pior lugar da vida delas, quase querendo desistir de tudo porque elas estão entrando na fase da menopausa. E esse olhar, para mim, quando eu vejo isso, eu fico muito triste, porque eu me dou conta de como esse inconsciente coletivo pode sim agir na vida dessa mulher. O que eu quero dizer mais para vocês é o seguinte: tudo isso, todas essas constantes que eu falei aqui, todos esses hábitos podem ser vivenciados por vocês e praticados nos meus retiros. E é por isso que eu faço os retiros. E esse retiro de maio agora é a 5ª edição e ele contempla yoga, ayurveda, natureza, alimentação orgânica, exercícios, porque a gente anda um tanto no meio da natureza. Então, tudo que eu falei aqui nessa live, se você está me perguntando assim, Fernanda, como eu faço para fazer tudo isso? Se você está nessa fase, se você tem possibilidades, que eu sei que você tem, se você quer dar um reset na sua mente em relação a esses conceitos construídos, para começar essa nova fase com outro ânimo, tá aí a sua chance. O retiro se chama Superpoder da Maturidade, Mulheres em Pausa. E eu faço esse retiro num formato de 3 dias
sexta, sábado e domingo, para que você não precise fazer grandes deslocamentos com grandes viagens, passar por aeroporto, porque aqui em Amparo, pertinho de São Paulo, inclusive, para que você não precise se deslocar do seu trabalho e para que você possa, sim, nesses 3 dias de uma imersão em você, vivenciar essas práticas tão simples, que de tão simples elas podem parecer complexas no seu dia a dia, porque nós nos acostumamos à complexidade. Quando alguém oferece alguma coisa simples pra gente, a gente até resiste. Então esse retiro tá muito incrível, nós já temos muitas inscritas, mas ainda temos algumas vagas. E se você tiver interesse nesse novo que vai contemplar Ayurveda, então nós vamos ter uma massagem facial que eu vou oferecer, uma revitalização facial no rosto, pescoço, cabeça, que eu vou oferecer já incluído no valor de todo o retiro para todas as mulheres. A gente vai ter alimentação orgânica, a gente vai ter trilhas, a gente vai ter prática de pranayama na natureza e a chance de ter essa conexão social. Essa conexão social que é conversar com outras mulheres, com um grupo de mulheres, vivendo a mesma história que a nossa. Ou melhor, passando pelo mesmo capítulo e cada uma vivendo a sua história de forma diferente. A Lu escreveu: a feira é maravilhosa, o retiro com a feira é sensacional. Muito obrigada, Lu. A Lu já foi num dos nossos retiros. Lu é uma querida. Obrigada pela sua presença na live e pelo retiro, pelo que você disse agora. O retiro é realmente, gente, muito especial, ele vale muito a pena. E muitas vezes com palavras eu não consigo dimensionar o que é esse retiro. Tem alguns depoimentos, tem bastante material no meu feed do Instagram. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre ele, vontade de ir, a gente dá um jeito para que você possa estar presente de 16 a 18 de maio, sexta, sábado e domingo. Ainda dá tempo de se planejar super para esse retiro, que eu tô fazendo em parceria com uma outra professora, que é uma amiga minha, que é a Flávia Carvalho. Ela vai fazer nesse retiro toda a parte de yoga terapia hormonal e eu vou fazer toda a parte de Ayurveda. Então a Flá vai cuidar das mulheres que vão vivenciar ali a yoga terapia hormonal e eu vou fazer toda a parte de Ayurveda. Então a gente vai fazer um questionário para as mulheres entenderem sobre o seu dosha, para entenderem de acordo com o dosha, como pode ser a sua menopausa. Vou falar um pouco sobre os princípios do Ayurveda, vou falar um pouco sobre esses princípios que eu falei aqui na live. A gente vai receber essas massagens. E por que eu escolho esse retiro na natureza e principalmente no Sítio Glória, que é aqui em Amparo? Que realmente é um lugar cercado de natureza, muito silencioso, com muitas árvores. A alimentação lá é completamente orgânica e é colhida na hora ali no sítio. É preparada por uma chefe que também é, além do óbvio, a Ângela, que faz as nossas refeições. De verdade, gente, eu nunca comi uma comida ovo-lacto-vegetariana como as da Ângela. É uma coisa assim surreal. Desde as entradas até os caldos, até os pratos principais, até as sobremesas. É tudo feito não só com carinho, mas com intenção. Você percebe que a intenção é amorosa ali naquela cozinha. Bom, o retiro é maravilhoso. Sei que eu sou suspeitíssima, mas a Lu tá aqui e também me ajudou. E fica aqui o convite para vocês. Compartilhem essa live com quem vocês quiserem. Deem uma olhada no feed, nas outras lives em que eu falo sobre esse tema também. E, acima de tudo, não se deixem levar por esses estereótipos de que a menopausa é uma coisa que faz com que você esteja fadada ao fracasso feminino. Muito pelo contrário, pode ser a sua fase de maior feminilidade. E outra coisa, não reduza a sua menopausa aos seus hormônios. Não reduza essa fase da sua vida à reposição hormonal. Eu diria que a menopausa começa quando você esquece um pouco isso e quando você vai viver a sua vida e vai procurar o seu prazer, a sua alegria e ressignificar essa maturidade. Ressignificar a forma de como você quer viver
de como você quer se deleitar com os seus dias na sua fase de maturidade, que é uma fase incrível e não à toa o meu Instagram agora se chama o Superpoder da Maturidade, porque esse superpoder não está em lugar nenhum, apenas dentro de você, dentro de mim. E eu gosto de despertar ele todos os dias e compartilhar com vocês. Obrigada pela presença. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiver, pode ir colocando aqui. Essa live ficará salva. Agradeço muito quem está vendo ao vivo e quem está vendo a live gravada, tá bom? Vou dar um minutinho para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Agradeço imensamente a presença de vocês nessa segunda-feira. Normalmente eu faço às sextas as lives, né? Eu tô fazendo segunda-feira, começando com tudo essa semana. Mais difícil de acordar hoje, né? Eu vou me despedindo então. Super beijo para vocês. Que vocês tenham um excelente dia e uma excelente semana para quem tá vendo na segunda ou um fim de semana para quem tá vendo em outros dias. Um super beijo para vocês.